Você sabia que a maioria das organizações, sejam empresas, governos ou até grupos religiosos, são estruturadas como uma pirâmide? No topo, poucas pessoas detêm conhecimento e poder, enquanto todos os demais seguem suas direções. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia é diferente. Deus fala igualmente a todos, e ninguém deve exercer domínio sobre os outros. É por isso que o Manual da Igreja afirma: organizações da Igreja ao redor do mundo reconhecem a Assembleia Plenária da Associação Geral como a voz da Igreja. Todos nós, inclusive líderes como pastores e administradores das conferências, devemos servir e apoiar os membros da Igreja, não governar sobre eles. Mas o que acontece quando os líderes esquecem seu papel bíblico de servos e começam a agir como senhores? Nesse caso, os membros têm tanto o direito quanto o dever de responsabilizá-los. Um exemplo disso ocorreu em 2015. Um grupo de administradores da Associação Geral publicou uma declaração apoiando uma determinada terapia médica. Mesmo que a intenção tenha sido boa, alguns membros expressaram preocupação. Por quê? Porque cerca de 60 pessoas se arrogaram o direito de falar em nome de toda a Igreja, sem consultar a Assembleia Plenária da Associação Geral. Assim, foi divulgada uma declaração que não se baseava em princípios bíblicos e que possivelmente não refletia até a opinião da maioria da Igreja. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, é responsabilidade dos membros garantir que os líderes permaneçam fiéis à Bíblia e sirvam à comunidade. Os líderes são eleitos para mandatos de 5 anos. Se eles se afastarem de seu papel de servos, os membros têm o direito de não reelegê-los. A Igreja Adventista é única porque é um movimento do povo, um povo que acredita na liderança protestante. Cristo, e não o ser humano, é o cabeça da Igreja. Como membros, vocês têm o direito e o dever de, com humildade e oração, assegurar que sua Igreja permaneça fiel à sua missão. Foi por isso que surgiu o movimento SD a Pearl. Pearl significa Plataforma para o Estímulo à Autonomia e Liberdade Religiosa. Você pode entrar em contato conosco através do nosso canal no Telegram ou enviar um e-mail para sdapearl@yahoo.com. Também temos uma página no Facebook, SDA Pearl, e um site, sdapearl.com. Somos membros batizados da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em boa reputação, que estão preocupados com a usurpação da autoridade de Deus e de sua palavra pelo Comitê Executivo da Associação Geral e seus comitês auxiliares. Um exemplo disso é a Declaração de 2015, que teve impacto negativo sobre a liberdade religiosa de membros em todo o mundo. Nosso foco inicial está nessa declaração sobre terapia médica, publicada no site adventist.org. Você pode encontrá-la em Crenças Fundamentais, no submenu Declarações Oficiais, publicada pela liderança executiva e comitês da Igreja Mundial. Vamos analisar essa declaração para ver onde está o problema. A declaração diz: a Igreja Adventista do Sétimo Dia dá grande ênfase à saúde e ao bem-estar. A ênfase adventista na saúde se baseia na revelação bíblica, nos escritos inspirados de Ellen G. White, cofundadora da Igreja, e na literatura científica revisada por pares. Por isso, encorajamos a vacinação responsável e não temos razão religiosa ou doutrinária para desencorajar nossos membros a participar de forma responsável em práticas de vacinação preventiva. Valorizamos a saúde e a segurança da comunidade, incluindo a manutenção da imunidade coletiva. Não somos a consciência de nenhum membro individual e reconhecemos que a decisão é pessoal. A decisão de não se vacinar não é um dogma, nem uma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e não deve ser considerada como tal. Essa declaração
não foi votada em assembleia plenária da Associação Geral, mas apenas pelo Comitê Executivo da Associação Geral em 15 de abril de 2015, em Silver Spring, Maryland. Você percebe o problema? Leia novamente esta frase. A ênfase adventista na saúde se baseia na revelação bíblica, nos escritos inspirados de Ellen G. White, cofundadora da Igreja, e na literatura científica revisada por pares. Isso é verdade? Os adventistas concordam que nossa mensagem de saúde se baseia na revelação bíblica. Nossas crenças fundamentais afirmam a primazia da Bíblia e a convicção protestante do sola Scriptura, somente a Bíblia. Os 28 crenças fundamentais descrevem como os adventistas aplicam as Escrituras em sua vida. Na introdução, lemos: os adventistas do sétimo dia aceitam a Bíblia como seu único credo e sustentam certas crenças fundamentais como sendo o ensino das Escrituras. Por isso, a primeira crença fundamental é intitulada As Escrituras Sagradas. Ela afirma: a Bíblia é a palavra de Deus que nos mostra como devemos viver. Ela revela a vontade de Deus e ensina lições atemporais que podemos aplicar a todas as áreas da vida. Depois vêm os escritos inspirados de Ellen G. White, que todos os membros também reconhecem como orientação. Seus escritos falam com autoridade profética e oferecem consolo, direção, instrução e correção à Igreja. Agora vem a terceira fonte citada, literatura científica. E aqui está o problema. A literatura científica não é a base da mensagem de saúde adventista. Nos 28 crenças fundamentais, a ciência não é mencionada, nem mesmo no resumo das crenças publicado pela Associação Geral em 2015. Então, por que foi incluída aqui? A razão mais provável: o Comitê Executivo da Associação Geral se sentiu pressionado devido a parcerias com as Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde. A Bíblia e Ellen G. White não tratam da terapia mencionada. A própria declaração admite isso. Não temos razão religiosa ou baseada na fé para desencorajar. Se houvesse apoio bíblico ou profético, a declaração diria: a Bíblia e Ellen G. White apoiam essa terapia, mas ela não diz isso. Por isso, a literatura científica acaba sendo a única base da declaração. Isso é extremamente problemático. A palavra não inspirada de seres humanos foi inserida no fundamento da nossa fé, como está escrito na crença sobre o estilo de vida cristão. Com exercício e descanso adequados, devemos adotar a dieta mais saudável possível e evitar alimentos impuros, conforme descrito nas Escrituras. Como bebidas alcoólicas, tabaco e uso indevido de drogas e entorpecentes prejudicam nosso corpo, também devemos evitá-los. Repare, a ciência não é autoridade. A Escritura é. As bases instáveis da ciência não são fundamento sólido para convicções de fé. O que podemos fazer? Siga o exemplo de uma igreja na Namíbia. Numa reunião da igreja, os membros votaram por rejeitar a declaração e enviaram uma carta formal ao presidente da Associação Geral e a outros líderes, explicando que a declaração contradiz as 28 crenças e o princípio do sola Scriptura. Desde então, dezenas de igrejas e até órgãos administrativos de conferências se juntaram ao movimento. Você também pode ajudar. Compartilhe esta mensagem e o vídeo. Descubra a data da próxima reunião da sua igreja. Incentivo a participação plena. Ore pela direção do Espírito Santo. Para mais recursos, visite sdapiar.com. Se precisar de mais ajuda, escreva para sdapiar@yahoo.com. Por fim, uma citação do livro Testemunhos para a Igreja, de volume 3, página 208. Se Deus aborrece um pecado mais do que outro, do qual seu povo é culpado,
é o de nada fazer no caso de uma emergência. Indiferença e neutralidade numa crise religiosa são consideradas por Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus.